mandar uns espias à terra de Ai. E ele vai dizer o seguinte: observe a terra para nós adentrarmos ela. A Bíblia diz que eles vão observar e vão chegar em Josué e vai dizer: olha, lá dá para a gente ir com uns 2-3 mil homens. É uma cidade fraca, é uma cidade frágil, nós somos muito maiores, nós somos fortes. E Josué assim vai fazer: escolhe 3 mil homens, e esses homens vão até a terra. Só que a Bíblia diz que quando eles entram na terra de Ai para tomá-la, 36 desses homens vão se ferir, e o povo vai sair correndo e vão perder a batalha. Diante disso, Josué vai ficar indignado e vai dizer o seguinte: Deus, nós vencemos Jericó e não vamos vencer Ai. Nós vencemos uma cidade muito maior, não vamos vencer uma cidade menor. Josué vai ficar indignado, vai orar a Deus e vai dizer: Senhor, para que o Senhor fez nós passar pelo Jordão, para nós perecermos na mão de um povo fraco? A Bíblia diz que Josué vai fazer um ritual de humilhação. Junto com os anciões, ele vai rasgar as suas vestes, vestir pano de saco. Eles vão se dobrar diante a arca, que é considerada a presença de Deus, e vão deitar sobre si terra na cabeça, num sinal de humilhação, para que Deus fizesse alguma coisa. Só que entenda uma coisa: no versículo que nós lemos, nós já chegamos aqui. A Bíblia diz assim, que quando Josué está prostrado durante o dia todo com os anciões, Deus vai dar uma ordem e vai falar com Josué e vai dizer: Josué, levanta-te, porque está prostrado. Ele está olhando e dizendo: Josué, por que está fazendo oração? Josué, por que está orando diante da minha presença? E quem sabe isso é um pouco confuso para nós, porque quem sabe você entra aqui todo dia, o que você mais escuta é: irmão, tem uma vida de oração com Deus. Quem sabe uma certeza que você tem é que Deus deseja se relacionar com você por meio da oração. E você entende que você precisa orar todos os dias para se relacionar com Deus. Mas agora Deus está olhando para Josué e está dizendo: para de orar. Deus está olhando para Josué e está falando: cessa a oração. Coloca a tua roupa, tira o pano de saco, não deita mais o pó sobre a cabeça. Sabe o que Deus está dizendo para Josué? Josué, diante da situação que você encontra, eu não quero oração, eu quero uma decisão. Diante da situação que você está, escute o que Deus está dizendo: eu não quero tua oração, Josué, eu quero uma atitude, um posicionamento seu no meio desse povo. E Deus está dizendo para algumas pessoas que não entendem o porquê das derrotas, porque a oração de Josué era para entender por que perdeu. A oração de Josué era para entender o porquê que a derrota veio diante de um povo tão fraco. E Deus está dizendo que algumas pessoas não conseguem entender porque múltiplas áreas da tua vida estão vivendo de derrota sobre derrota. E você olha e fala: Deus, é derrota no casamento, é derrota na minha casa, é derrota na minha família, é derrota com os meus filhos, é derrota no meu trabalho. Alguém olha e diz: tudo que eu coloco a mão dá errado. Eu projeto, eu planejo, eu entro numa igreja, não dá certo, eu vou para outra igreja, não dá certo. Será que o problema está em mim? Porque eu não entendo o porquê de tantas derrotas. E nós oramos a Deus tentando entender o porquê das nossas derrotas. Mas Deus vai olhar para Josué e vai dizer: pare de orar. Deus está olhando para alguém e está dizendo mesmo, porque de nada adianta dobrar os joelhos para orar e não se levantar com uma atitude diferente. Deus está dizendo: o que eu quero de você, ore, mas quando se levantar, se decida. Deus está dizendo: ore, mas não fique nesse vale de dúvida, se decida. Ore por algo, mas se afaste do lugar. Ai, Senhor, é tão difícil eu manter em santidade. Deus está dizendo: orou, agora levanta e sai do meio da roda dos amigos. Deus está dizendo: dobra o joelho, está dizendo: Deus, abençoa a minha vida financeira. Orou, se levantou, tome vergonha e administre o dinheiro da maneira correta. Dobrou os joelhos e disse: Deus, derrama a porção dobrada sobre mim. Se levantou, toma posição e se coloca como Deus deseja. Deus está olhando para alguém aqui nessa noite e está dizendo: eu não estou entrando, não é porque não escuta a tua oração, eu não estou fazendo, não é porque eu não te vejo, mas Deus está dizendo: já orou? Levanta e toma posição. Se afasta de quem tem que se afastar, corta relacionamento que tem que cortar, guarda a língua dentro da boca quando tiver que guardar, se posiciona
posiciona como Deus quer, deixa a emoção de lado e vive sob a direção de Deus, porque Deus quer oração, mas Deus também quer decisão. Deus quer oração, mas Deus também quer uma posição. Deus quer oração, mas Ele quer uma atitude de você. Deus está dizendo: Josué, levanta. E vai falar assim para Josué: Israel pecou. Ele vai dizer assim, ó: pecaram e pegaram aquilo que não era para pegar. Ele está dizendo: não é para orar, é para ir lá e tirar do meio a coisa roubada. É o que Deus está dizendo para algumas pessoas. Entra no meio do problema e tira a raiz. Qual é a raiz do problema? O problema é querer cortar folha e fruto, quando o problema está na terra e é na raiz. E Deus está dizendo: por isso que volta e meia você volta para o mesmo problema, porque corta o fruto, mas não corta a raiz. E Deus está olhando para Josué e dizendo: Josué, Israel pecou, não precisa orar. O que eu quero é: vai no meio e tira o que está errado do meio. Deus está olhando para alguém aqui nessa noite, e só Deus sabe como eu relutei para pregar esta palavra, mas Deus está dizendo: eu quero que você entre no meio do problema e arranca do meio a raiz desse problema. A raiz é a amizade, entra no meio e arranca. A raiz é rede social, entra no meio e arranca. Deus está dizendo: a raiz é o contato de alguém que sempre te leva a fazer aquilo que Deus não deseja. Entra lá no WhatsApp e apaga. Porque Deus está dizendo: eu não quero mais oração se não vir acompanhada de atitude. Eu não quero mais oração se não vir acompanhada de posicionamento. Sabe o que Deus estava dizendo? A Bíblia diz que um homem da tribo de Judá, chamado Acã, no meio da destruição de Jericó, ele vai olhar no meio de tudo que estava destruído, e ele vai pegar uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro. E ele vai dizer assim, ó: eu vi, eu cobicei e eu tomei. Porque isso é o ciclo do pecado. Você vê, você cobiça, você faz. E é por isso que Deus está olhando. Quando vê, já corta. Quando olhar, já corta. Quando vê que o coração está desejando, já arranca. Porque Acã vai pegar aquilo que Deus não ordenou. E diante de Acã, todo o povo vai ser derrotado. E eu quero que você escute isso. Uma coisa que Deus faz no Antigo Testamento, mas que é super atual, é mostrar para mim e para você que você não decide por si só. Como assim? A gente vive num tempo que todo mundo fala assim: as decisões são minhas, eu faço o que eu quero e é sobre mim. Mas entenda, quem errou? Acã. Quem pagou? Todo o povo. Porque Deus está dizendo: o individual vai afetar o coletivo, sim. Tem decisão que você acha que você toma, que só se trata de você. E Deus está dizendo: a tua decisão individual vai refletir nos teus filhos. A tua decisão individual vai refletir na tua casa. Então pense bem antes de tomar qualquer decisão, porque o individual não se trata só do individual, mas ele se trata também do coletivo. Deus está dizendo para alguém que quer tomar uma decisão, e Ele está dizendo: pense bem, porque não se trata só de você, mas tem muita gente que será afetada com a tua decisão. A Bíblia diz que Acã vai pegar aquilo que Deus não ordenou e vai esconder debaixo da tua tenda. E Deus vai dizer o seguinte: Josué, entra lá e pega, porque é só assim que vocês vão vencer. Enquanto tiver coisa roubada escondida no meio do povo, a vitória não virá. A Bíblia diz o seguinte: que o que está roubado sai do meio do povo. Mas sabe qual foi a pena? Acã, os seus filhos e tudo quanto ele tinha morreu. E Deus está dizendo: porque uma decisão sua reflete sobre toda uma geração. Uma decisão sua reflete sobre o teu casamento, sobre a tua casa, sobre os teus filhos. Então cuidado quando decidir parar, porque isso vai refletir em muita gente. Cuidado quando decidir viver desanimado e chorando pelos cantos, porque isso vai refletir em muita gente. Cuidado ao olhar e dizer: Deus, eu cansei, porque isso vai refletir em muita gente. Deus está dizendo: na
tua decisão vai refletir no meio da tua família, no meio do teu trabalho, no meio da tua parentela, porque não é sobre o individual, mas é sobre o coletivo. E Deus está olhando para Josué e está dizendo: levanta, não quero oração não. Pega o povo, se santifique e tira a coisa roubada do meio, porque a partir daí as coisas vão começar a andar. E Deus está dizendo: tudo está amarrado por uma atitude que você não toma. Tudo está preso por uma decisão que você não toma. Só que eu preciso dizer uma coisa, debaixo de muito temor nessa noite. Diante de milhares, Deus viu Acã. Diante de milhares, Deus viu o que Acã pegou. Diante de milhares, Deus viu onde Acã escondeu. E Deus está dizendo: nada passa batido diante dos meus olhos. Se engana a família, se engana pastor, se engana a igreja, mas Deus lá do céu, do teu alto e sublime trono, Ele tem olhos como chama de fogo, e nada tem passado diante dele. Há alguém que está vivendo uma confusão e dizendo: não confio mais no fulano, porque eu acho que está fazendo isso, está fazendo aquilo. Alguém está olhando e está dizendo: eu me sinto enganado. Deus está dizendo: pode estar escondido, mas não há nada em oculto que não há de ser revelado, porque ninguém fica enganado diante de um Deus poderoso. Deus está dizendo: se tiver coisa oculta na tua casa, Deus vai trazer à luz aquilo que está escuro. Se tiver coisa escondida, Deus vai arrancar o pano, porque não existe filho dele que fica na escuridão. Ele vai revelar aquilo que ele deseja. Ninguém viu, mas Deus viu Acã pegar. Ninguém sabia, mas Deus sabia. Josué, que era o líder, não fazia ideia de quem era, mas Deus sabia quem era. Josué, que era o líder, não sabia nem o que tinha pegado, mas Deus sabia exatamente o que havia sido pego. E eu quero que você olhe para cá e entenda, eu estou caminhando para terminar. Uma vida de pecado oculto está te impedindo de viver grandes promessas diante de Deus. Uma vida de pecados ocultos está parando grandes projetos de Deus na tua vida. Deus está dizendo: pare de viver dessa forma. Entenda uma coisa, o povo estava vivendo uma vitória atrás da outra, mas quando decidiu Acã esconder coisa roubada, pronto. E Deus está olhando e está dizendo: aonde foi que as tuas vitórias cessaram? Em que momento você se perdeu no meio do caminho? Você já parou para analisar isso? Em algum momento da tua caminhada você entregou os pontos. Em algum momento da tua caminhada você deixou o desânimo tomar conta de você. Em algum momento da tua caminhada você deixou o teu eu dominar a tua mente, não o Espírito Santo. E Deus está olhando para alguém e está dizendo: quando foi que as tuas vitórias cessaram? Quando você decidiu tomar as atitudes por si só. Deus está olhando para Josué e está dizendo: foi vitória atrás de vitória. Sabe quando foi que as vitórias cessaram? Quando decidiram fazer aquilo que eu não mandei. Quando decidiram esconder aquilo que não tinha que esconder. Mas entenda, pare de espiritualizar aquilo que você tem que fazer. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Não. Levanta. Toma uma atitude diante de Deus. Eu vou orar, não vai cortar. Eu vou orar, não vai apagar o número. Vai excluir o que tem que ser excluído. Vai cortar a amizade que tem que cortar. Vai parar de frequentar o lugar que tem que frequentar. Vai mudar a tua posição. Porque não adianta só orar e achar que Deus tem que descer aqui e fazer por mim. Entenda uma coisa, não adianta orar e não tomar atitude de esposa dentro da tua casa, porque Deus não vai entrar lá para ser a esposa. Não adianta orar e não tomar atitude de marido dentro da tua casa, porque Deus não vai descer para ser marido dentro da tua casa. Não adianta orar e não tomar o seu papel de mãe e pai dentro da tua casa, porque Deus não vai fazer isso para você. Ele está dizendo: aquilo que você pode fazer com a tua mão, tome a atitude e faça, porque as vitórias vão voltar a acontecer na tua história. As promessas vão ser cumpridas. Não adianta orar e não se levantar e entender que seu chamado é pregar e você tem que parar de correr. Não adianta ficar orando e não tomar tua posição como ministro de louvor e fazer aquilo que Deus está te mandando. Deus está dizendo: o poder da decisão está na tua mão hoje, e você precisa decidir o que quer fazer. E eu encerro para te dizer algo.
Lembra que eu disse do capítulo 6? Uma prostituta decidiu tomar uma decisão, e toda a sua família foi salva em meio a uma cidade destruída. Mas no capítulo 7, Acã, dos filhos de Israel, da tribo de Judá, decidiu também fazer o que Deus não mandou, e toda a tua família morreu. A maior desculpa que eu ouço hoje em dia é: Priscila, se eu tivesse nascido na família tal, dava certo. Se eu tivesse nascido um filho de pastor, um filho de pastora, se eu fosse isso, se eu fosse aquilo, se minha mãe tivesse feito isso pra mim, porque a gente gosta de jogar a culpa em alguém, né, irmão? A gente nunca quer aceitar que o problema é nosso. Se a minha mãe tivesse me entendido, se meu pai tivesse me entendido, se o lugar que eu estava tivesse me compreendido, teria dado certo. E não é sobre a família que você veio, não é sobre os teus pais, não é sobre o teu passado, porque uma prostituta decidiu e Deus salvou a casa dela, mas alguém que conhecia a lei de Deus decidiu também, pereceu, porque não é da onde você veio, mas é a decisão que você quer tomar hoje. Não importa se você veio da pior ou da melhor família. Eu tenho certeza que você conhece gente aqui que nasceu na melhor família e hoje está perdido. Como também conhece gente que nasceu na pior casa que podia existir e hoje está vivendo grandes promessas com Deus. Porque não é da onde eu vim, mas o que eu decido fazer a partir de hoje. Deus está olhando para você e está dizendo: vai continuar sendo vítima na tua história. Vai continuar olhando para você e dizendo que não dá, não consegue, que a carne é fraca, que você não vai nem tentar porque você cai de novo. Deus está dizendo: não, decida nesta noite, e a tua decisão vai fazer as vitórias voltarem. A tua decisão vai colocar essa casa no eixo de novo. Oh, aleluia. E eu encerro te dizendo, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Eu não quero saber o que você faz ou o que você fez, mas Deus está dizendo: hoje você precisa decidir confessar diante de mim, deixar, porque precisa ter a atitude de cortar, de parar. E Ele está dizendo: e daqui em diante um novo tempo vai ser escrito para você. Deus está dizendo: o dia que você entender o mistério do obedecer, a tua casa vai viver milagres que ela nunca imaginou viver. Você vai olhar para a vida financeira e você vai dizer: meu Deus, como está fluindo, o que foi que aconteceu? Obediência. Você vai olhar para o teu marido e não vai entender o que Deus está fazendo. E talvez você vai olhar e dizer: mas eu sempre falei e ele não mudou. Por que está mudando agora? Deus está dizendo: decidiu tomar uma atitude diante de mim. Você vai olhar para um ministério que está parado, estacionado, e vai começar a ver Deus fluindo, abrindo, levando. E você mesmo vai olhar e vai tentar encontrar em você o que foi que aconteceu. E Deus está dizendo: não é você, é a atitude que você decidiu tomar. Deus está dizendo: uma vida de oração só vai fazer sentido se você se levantar ao orar e decidir para lá eu não volto mais. Decidir, eu não volto mais nisso. Decidi, hoje foi a última vez que eu me prostrei diante desse problema. Decidi, hoje é a última vez que eu choro por essa pessoa. Decidi, hoje é a última vez que eu me preocupo com essa situação. Decida nesta noite